Boa tarde, obrigado a todos aí pelo prestígio de nos acompanhar nessa tarde. Inicialmente, né, além das boas-vindas, eu gostaria de dizer que esse tema, Novembro Azul Muito Além da Próstata, nós pensamos assim em fazer uma explanação um pouco melhor sobre esse tema, porque essa campanha ela vem com tudo agora esse mês. Com certeza vocês devem ter visto já em algum meio de comunicação a divulgação do Novembro Azul, e a gente precisa deixar claro que o Novembro Azul não é uma campanha do Ministério da Saúde, tá? Ela é uma campanha de algumas entidades filantrópicas, apoiadas pela Sociedade Brasileira de Urologia, e o nosso Ministério da Saúde tem uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que foi publicada em 2008, nós vamos conversar um pouco sobre ela, e ela versa sobre diversas situações que são importantes para essa população. E o Novembro Azul, do outro lado, muitas vezes ele parece reduzir a saúde do homem ao problema do câncer de próstata, que é um problema, com certeza, né? A gente não vai dizer que o câncer de próstata não é um problema, porque entre os cânceres ele é o segundo que mais mata homens, né, no nosso país e no mundo também, acho que o dado é parecido. Mas a campanha Novembro Azul acaba reduzindo muito a saúde do homem a isso. E a saúde do homem é muito mais do que isso, como nós vamos perceber aqui pela nossa conversa hoje. Então, desde já, me coloco à disposição aí para conversarmos, né, no final da palestra aqui. Vocês podem mandar perguntas, já vão pensando aí nas dúvidas. Nós recebemos bastante dúvidas sobre essa questão do rastreamento de câncer de próstata nos últimos meses. Eu respondi a algumas teleconsultorias sobre o tema. Então acho que vai ser bem produtivo nós conversarmos sobre isso aqui hoje. Vou passar então nosso primeiro slide aqui e gostaria de mostrar para vocês, para introduzir um pouco o tema, né? Percebam que nós temos homens de diversos tipos, diversas etnias, diversas idades, né? Diversas crenças, diversas orientações sexuais, homens com deficiência física, outros não. Os nossos homens são plurais, literalmente falando. E nós precisamos tentar entender esse homem nessa pluralidade. Nós, como profissionais de saúde, vamos estar recebendo nas nossas consultas, nos nossos atendimentos, nas visitas domiciliares, diversos tipos de homens, né? E cada um vai demandar um tipo de atenção por nossa parte. E como profissionais de saúde, nós temos que entender essa singularidade, essa individualidade e contextualizar o atendimento a cada homem no que ele precisa naquele momento. Então ali no cantinho vocês percebam, né, o nosso pequeno detetive tentando buscar ali a logomarca do Novembro Azul, que é uma coisa... O rastreamento do câncer de próstata é uma coisa que vai se tornar realmente muito pequena perto do que é a saúde do homem. Então, baseado nisso é que vai ser a nossa webconferência aqui. Vamos tentar ver se estamos preparados de fato para encarar a saúde do homem como ela é e como a nossa política nacional, publicada em 2008, preconiza que façamos. Então, vamos começar primeiramente aqui, depois desse estímulo inicial aqui nessas fotos, né, que eu trouxe alguns homens famosos aí e tal, outros não. Quais são os objetivos de estarmos aqui reunidos hoje para essa webconferência? Primeiramente, né, apresentar essa política nacional de atenção integral à saúde do homem, e prometo aqui tentar apresentá-la de uma maneira que não seja enfadonha, né, nem para não ficar cansativo para vocês aí. E, ao mesmo tempo, nós vamos identificar os desafios para colocar essa política em prática, que não são poucos, são muitos desafios que temos, né? Inclusive, às vezes temos que desconstruir uma imagem que campanhas como o Novembro Azul às vezes incutem na cabeça dos homens, né? Que o problema é a próstata, e esquecem de falar de outros temas bem mais relevantes. Para a gente chegar a atingir esses dois objetivos aqui da nossa web, nós vamos seguir o seguinte roteiro. Primeiro, eu vou trazer a vocês aí a definição dessa política, tá? Que vou abreviar aqui com essa sigla PNA-ISH, para ficar mais fácil da gente se referir a ela quando não ter que falar esse nome grandão aí, né? Vou fazer na sequência algumas considerações sobre os homens brasileiros, que de algum modo podem ser extrapoladas para os homens ao redor do mundo, tá? Vamos falar na sequência dos princípios e o objetivo geral da política nacional de atenção integral à saúde do homem.
Depois, sobre o perfil de morbimortalidade dos homens brasileiros, ou seja, do que sofrem os nossos homens, principalmente, do que morrem os nossos homens. Nós vamos perceber que, claro, os homens morrem de câncer de próstata sim, mas morrem de muitas outras coisas também, tá? Vamos falar sobre medidas preventivas, medidas que são realmente importantes, tá? E depois, para fechar nossa web, as diretrizes dessa política nacional, que são ao mesmo tempo os desafios que nós temos para cumprir. Porque as diretrizes da política, vocês vão ver que são bem desafiadoras, né? Então, quando eu falo de desafios para colocar a política em prática, eu estou falando principalmente das diretrizes já em si, tá certo? Então, uma boa tarde mais uma vez. Para quem não está nos assistindo ao vivo, né, seja muito bem-vindo também. E quem está chegando agora aí, sejam bem-vindos e vamos fazer parte aí dessa corrente para levar a melhor saúde à nossa população masculina. Então, passando a seguir ao próximo slide, como eu prometi para vocês, o primeiro slide vai ser definir, né, o que é essa política. Essa política nacional nada mais é do que um documento, foi lançado pelo Ministério da Saúde em 2008, como eu já falei anteriormente. E esse documento ele é um instrumento de planejamento que definiu os princípios e diretrizes de forma a garantir as ações e serviços de saúde voltados à promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde da população masculina na faixa etária de 25 a 59 anos. Aí vocês já vão me perguntar, poxa, Bruno, mas não tem homem antes dos 25 anos e depois dos 60? Não é isso. Por que a política nacional ela restringiu, na verdade não restringiu, ela deu foco nessa população aqui? Primeiro porque nós já temos políticas muito bem definidas, né, que abordam a saúde da criança, do adolescente e do idoso. E essa população masculina aqui dessa faixa etária, que nós vamos ver daqui a pouco em dados demográficos, que é um contingente enorme de homens, né, no nosso país, que está nessa faixa, é uma população que ficava meio relegada, deixada de lado assim, nas políticas e nos temas de saúde. Inclusive são homens que procuram pouco ou vão pouco ao serviço de saúde. Então, o Ministério da Saúde, não sozinho, tá? É importante que a gente saiba que essa política ela foi definida com várias entidades, tá? Tanto entidades científicas, acadêmicas, a sociedade civil organizada, se reuniram com os gestores do SUS, né? E lançaram essa política em conjunto. Então é um documento muito completo, tá? Um documento de 40 páginas, de acesso livre à internet. Eu recomendo que todas as equipes tenham acesso e deem uma lida nesse documento, porque é bem importante conhecer esse documento, tá? Então essa política ela não restringe a nossa população, né, nessa faixa etária que eu estou dizendo aqui, mas ela vai dar um enfoque especial nessa faixa etária, porque é uma faixa etária importante e que volta e meia ficava à margem dos processos de saúde, tá bom? Então vamos passar o próximo slide aqui. Aí tá os indicadores demográficos do Brasil. São indicadores já não recentes, tá? Eu até faço a meia-culpa aqui, mas eu trouxe esses dados principais aqui da política mesmo, do próprio documento da política. Então você vê que esses dados demográficos são de 2005. Então, em números absolutos, o último censo, em 2010, já tem uma população brasileira maior do que na época que foi feita essa política aqui. Porém, vocês vão ver que os percentuais não mudaram tanto. Então, quando nós percebemos aí essa faixa etária da qual nós falamos, né, da idade adulta, dos 25 aos 59 anos, que na época de 2005 eram 37 milhões de homens, né, um pouco mais que isso, correspondiam a 41% da população, hoje corresponde mais ou menos a esse tanto aí também. E por que essa população é importante? Porque aqui nós temos o principal, né, a principal população economicamente ativa do nosso país. E é uma população que tem uma importância significativa para a economia, né, e nós vamos ver que ela sofre de muitos problemas de saúde que são preveníveis, evitáveis, causas que a gente tem que trabalhar em cima, né? E o câncer de próstata não é tanto assim nessa faixa etária, tá? É uma causa importante. Por isso a gente vai trazer de novo o foco errôneo da campanha Novembro Azul, quando ela chama a atenção do homem para o câncer de próstata e esquece as outras coisas. Nós sabemos também que a população brasileira está num processo de envelhecimento, né? Então a população idosa está aumentando e a população infantil está diminuindo, né? Em decorrência
da menor taxa de fecundidade e da expectativa de vida dos brasileiros estar frequentemente aumentando nos últimos anos. Então nós estamos observando uma forte mudança nesse perfil demográfico, tanto no Brasil quanto no mundo. E nós temos que estar preparados para encarar essa mudança demográfica, porque isso vai trazer formas diferentes e necessidades diferentes para nós profissionais de saúde e para quem está assistindo a gente simplesmente porque quer conhecer um pouco mais sobre o tema. Então ali embaixo vocês observam, né? Primeira coluna corresponde à população de 0 a 9 anos, segunda coluna 10 a 24 anos, esta é a coluna que nós estamos fazendo o foco principal, né? E aqui embaixo a população idosa, que pelo Estatuto do Idoso é quem tem 60 anos ou mais, tá certo? Então esses são indicadores demográficos importantes para entendermos onde estamos. Agora vamos fazer algumas considerações rápidas sobre os homens, tá? E essas considerações não são em relação só aos nossos homens. A maioria dos homens tem algumas coisas que estão encaixadas aqui nesse contexto. Os homens são mais vulneráveis às doenças do que as mulheres, sobretudo às enfermidades graves e crônicas. Por que eles são mais vulneráveis? Tem várias teorias aí que a gente pode passar a tarde inteira conversando sobre isso. Então, não vou entrar muito nessa questão, mas uma das explicações é que os homens procuram menos o serviço de saúde que as mulheres e os homens têm um comportamento de risco um pouco maior, ou melhor, significantemente maior do que as mulheres, né? Inclusive em relação a se envolver em violência, em acidentes de trânsito. É muito mais comum a gente ver homens, né, do que mulheres nesse contexto. Por conta disso, os homens também morrem mais precocemente que as mulheres, tá? Hoje a gente pode pegar aí no último censo, inclusive, a gente tem uma população brasileira maior de mulher do que de homem. É ligeiramente maior a população feminina no Brasil e no mundo. Por quê? Por causa dessas questões aqui que a gente está falando. E a expectativa da mulher também é um pouco maior que a dos homens. E eu já falei sobre isso, né, que os homens buscam menos o serviço de atenção primária à saúde. Essa sigla é bem conhecida por todos, né, a APS. E o que acontece que leva os homens a procurarem menos, né, os serviços? Um pouco são barreiras socioculturais, outro pouco em relação a barreiras institucionais. Barreiras socioculturais por uma questão talvez até de engajamento maior do serviço de saúde, em focar muito a saúde da mulher, do idoso, da criança, e esquecer um pouco os problemas relacionados aos homens, né? Uma questão de gênero também, que eu vou falar um pouco na linha de baixo, né? E as barreiras institucionais, né? O homem, apesar de hoje não ser o único provedor financeiro, né, provedor do lar, tradicionalmente, né, os homens eles têm mais esse papel do que as mulheres, apesar do movimento feminista e das mulheres terem inserido-se no mercado de trabalho de uma maneira monstruosa nas últimas décadas. E isso é muito bom, não estou aqui também fazendo apologia nem uma coisa nem outra, né? Então a mulher, ela está vindo mais ao mercado de trabalho, o homem menos. O homem continua tendo a sua importância no mercado de trabalho. Mas o mais interessante é assim, que às vezes tem teóricos que falam que o fato do homem trabalhar mais, né, ao longo da vida fosse uma barreira para ele buscar os serviços de atenção primária. Porém, a mulher está trabalhando mais agora e ela continua buscando mais que os homens, né? Então o homem reclamava muito de que as unidades de saúde não estão abertas, quando eu tô só estão abertas quando eu estou lá no trabalho, eu tenho que perder o dia de trabalho, por isso eu não vou na unidade, né? Então nós temos que repensar, inclusive, coisas para melhorar o acesso aos homens, né? Se eles estão reclamando de que o horário é ruim, talvez trabalhar com horários alternativos nas nossas unidades de saúde. Algumas cidades já estão fazendo experiências nesse sentido. E são coisas para os gestores e para as próprias equipes pensarem, né? Estender um pouco mais o horário da unidade de saúde, né? Começar talvez mais tarde, enfim, não sei. Aumentar o número de pessoas trabalhando nas equipes para o horário ser estendido. São coisas que a gente tem que debater também em outro momento, tá? Estereótipos de gênero, né? Eu trouxe essa questão aqui porque às vezes a doença é tida como um sinal de fragilidade, né? Os homens têm às vezes uma crença no imaginário de que eles são invencíveis, que eles são inatingíveis por doenças, e talvez essas questões que permeiam o imaginário de muitos homens ainda, né? E vem até com um resquício do machismo, assim, que ainda é muito prevalente em nossa sociedade. Essas questões são importantes até para dizer
explicar um pouco por que os homens ficam mais doentes. Eles procuram menos mesmo, eles se sentem menos doentes que as mulheres, eles fazem menos exames preventivos e têm comportamento de maior risco. Então, esse slide é mais assim para a gente refletir, filosofar um pouco. Na próprio caderno da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, há um debate um pouco mais coeso aí sobre isso. E se vocês procurarem literaturas, vocês vão encontrar vários temas bem ricos aí sobre essas questões. Eu trouxe para a gente pensar que existe esse aspecto de gênero, e aí eu estou dizendo gênero feminino e masculino, tá? Então, gênero masculino diz respeito aos homens em geral, independentemente se há homossexualidade ou não, se é índio, se é preto, se é branco, o gênero masculino como um todo, tá? E essas questões às vezes valem para todo mundo. Para uns homens mais, outros menos, de acordo com o perfil em que esse homem se encaixa dentro dos vários subtipos do gênero aí, né? E vamos passar então a seguir aqui. Por enquanto nós estamos com os slides um pouco pesados, né? Só palavras e frases, daqui a pouco a gente vai ter um pouquinho mais de gráfico, de coisas mais interativas. Então, vou tentar passar um pouco mais rápido aqui, porque isso aqui está tudo escrito no nosso documento, e vocês vão poder ter acesso a ele se quiserem estudar um pouco mais isso. Então, quais são os princípios da política? Tá? Tentei resumir um pouco aqui para vocês. Humanizar e qualificar a atenção à saúde do homem. Tá? Nós estamos falando muito em humanização do atendimento, em qualidade, vocês sabem, né, usando aquela expressão popular, tão careca de saber disso, e a gente tem que investir nisso mesmo, né? A política também ela pretende mudar o foco programático, saindo daquele campo restrito de adesão a programas assistenciais de saúde, né, para uma perspectiva mais ampla de ações, que privilegiem um novo paradigma baseado na integralidade, ou seja, trazer essa individualidade de cada homem e tratar o indivíduo no seu contexto integral, né? Oferecer mais para aqueles que precisam de mais, menos para aqueles que precisam de menos, e respeitar a singularidade de cada indivíduo. Então muitas vezes quando a gente tenta chamar o homem para venha fazer o rastreamento do câncer de próstata, venha participar do grupo de hipertenso, do grupo de diabético, isso pode até ter alguma valia, tá? Mas a gente está percebendo ao longo dos anos, né, que esses programas assim eles acabam jogando tudo assim, todo mundo no mesmo balde, né, no mesmo buraco, enfim, tratando as pessoas de forma muito igual e esquecendo de tratar as pessoas de maneira mais individualizada ao mesmo tempo, né? De observar que uma coisa que funciona para um homem pode não funcionar para o outro. Então, humanizar o atendimento e qualificar o atendimento é a gente estar atento a essas particularidades de cada indivíduo. E a política ela vai nesse sentido também. Isso não quer dizer, gente, que não precisemos, né, fazer campanhas, né, de prevenção, de chamar os homens para ver sua saúde, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, quando o homem procura os nossos serviços, ter essa visão individualizada de cada um desses homens e do contexto deles, né? Entender qual o contexto familiar que eles estão inseridos, qual é o contexto social, porque a gente sabe que os determinantes sociais das doenças existem e, inclusive, eles determinam as doenças, como o próprio nome diz, né? A política também ela pretende, como um dos princípios dela, valorizar a promoção da saúde e a educação. Porque essas aqui são estratégias importantes para fomentar, para estimular as mudanças de comportamento, que são mudanças indispensáveis à consolidação das ações que essa política se propõe. Então a gente não pode mais falar de saúde como se fôssemos profissionais que vivem numa bolha isolada. Não existe saúde sem acesso à educação. Cada dia sai um estudo novo que mostra que anos de escolaridade, quanto menos você tem, mais doente você é, mais suscetível às doenças você pode estar. E que a escolaridade, quanto mais você tem, mais protegido contra as doenças você está. E promover saúde é você dar condições para a pessoa ser saudável. Mas para ela buscar, por exemplo, promoção de saúde, por exemplo, é você fazer um parque na cidade. E as pessoas vão ter acesso a esse lugar onde elas podem praticar exercícios físicos regularmente e tudo mais. Mas não adianta nada se o parque está lá e a pessoa não se interessa em buscar. Primeiro porque ela não tem conhecimento de que a atividade física é importante. Segundo porque ela trabalha demais e não prioriza a atividade física. Segundo porque ela não tem estímulo, porque ela nunca viu ninguém praticando atividade física e que seja um exemplo para ela. Talvez até veja os jogadores de futebol, né, os esportistas, mas parece que é uma coisa muito fora da realidade. Quando você vê
o seu médico, o seu enfermeiro, o seu auxiliar de enfermagem praticando atividade física ou indo praticar junto, isso traz um novo foco, né? Então, vamos pensar sobre essas coisas todas, tá? Vamos seguir em frente, tá? O objetivo geral da política também está lá no documento, vou só mostrar para vocês aqui que vai apenas ressaltar o que nós já dizemos aqui, né? Promover a melhoria das condições de saúde do homem, tá? Contribuindo de modo efetivo para reduzir a morbidade e a mortalidade dessa população, através de um enfrentamento racional dos fatores de risco e mediante a facilitação ao acesso às ações e aos serviços de assistência integral à saúde. Então, enfrentar racionalmente os problemas é a gente reconhecer quais são os problemas importantes, saber que saúde não tem preço, mas tem custo, e nós precisamos levar isso em consideração quando a gente determina que programas nós vamos fazer, que ações a gente vai determinar que são importantes para a nossa população ali que está descrita no nosso território. Vamos então seguir à frente aí. Agora vamos começar um pouco mais dinâmica a nossa apresentação, tá? Tudo isso aqui tem lá no documento, esses gráficos que eu vou mostrar. Eu quero chamar a atenção, por exemplo, de que morrem nossos homens, né? Esse gráfico aqui é bem interessante, apesar de ser de 2005 também, não mudou muito, sabe? Percebam, por exemplo, essa linha azul, né? E percebam que está descrito aqui uma faixa etária que vai dos 25 anos até os 59. Vou usar a setinha verde de novo. Ó. Então, o nosso gráfico começa nos homens de 25 anos e vai até os homens de 59 anos. Essa linha azul aqui são as doenças que mais matam nessa faixa etária. Até os 40 e poucos, 45 anos ali, ó, isso é o que mais mata. E o que é isso? Olhem lá, capítulo 20 do CID, são as causas externas de morbidade e mortalidade. Isso sim mata pra caramba essa população masculina. Depois disso aqui, nós temos a faixa cor-de-rosa, que vem aumentando progressivamente e que depois de uma certa idade é o que mais mata, que são as doenças do aparelho circulatório. Né? Que lembramos, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, principalmente. Né? Depois temos ali na faixa cinza, que vem crescendo também, desde os 20 e poucos anos até os 60, que são os tumores. E eu não estou incluindo aqui só os tumores de próstata, tá? Vamos ver que depois o tumor que mais mata é o da árvore respiratória mesmo. E a gente tem como prevenir ele, principalmente evitando o tabagismo, né? Temos também como um aspecto relevante aqui, ó, as doenças do CID-10, que estão no capítulo 10, né? Que são essa em laranja aí, que são as doenças do aparelho digestivo. E finalmente, né, no capítulo 11 do CID, acho que eu me confundi aqui, tá? Peço perdão para vocês. Doença CID, capítulo 10, a doença respiratória. E no capítulo 11, aqui embaixo, em preto, as doenças do aparelho digestivo. Então percebam aí que a gente tem muita coisa para focar, tem muita coisa que mata os nossos homens, tá? E não é só o câncer de próstata. Vamos ver agora então o que vem a seguir aqui, ó. Quais motivos levam não à mortalidade, mas à internação hospitalar de homens adultos? Se o homem teve que ficar internado, significa que nós falhamos em algum ponto da prevenção. E internar-se significa elevar o grau de morbidade desse homem, né? Ninguém gosta de ficar internado. Esse homem, a sociedade perde porque ele está internado, ele está gastando com o sistema de saúde, ele está deixando de produzir, porque geralmente ele é economicamente ativo nessa faixa etária. E olha só, né? Tirando essa parte azul do gráfico, que são as outras causas aí, contentem-se não, desculpe. Foquem no lado direito do gráfico, que são o que mais mata. Porque nesses outros aqui tá um monte de coisa, tá? Tem um monte de doenças aí. Agora, vejam ali a parte vermelha. As causas externas também são as que mais internam em 2007. Em 2005, no ano 2000 não. Né? O que mais internava em 2000 eram os problemas de aparelho digestivo. Então nós vamos ver que isso aí é importante a gente tratar também. Né? Os tumores, eles internam mais agora em 2007 do que no ano 2000, são uma parte importante de internações, né, dos nossos homens, dessa faixa etária que a gente está focando aqui. O aparelho circulatório também interna bastante, e o aparelho respiratório também. Então, para a gente ter noção aí. Depois vamos falar especificamente de alguma dessas doenças aqui, tá? E quais são as causas externas de elevada morbidade? Percebam que muita gente cai, né? Olha as quedas lá, né? São importantíssimas essas causas externas. Então, muitas vezes isso acontece no trabalho, por exemplo, né? Ou às vezes acontece também por casas mal planejadas, né? Nós não estamos focando aqui na questão da saúde do idoso, mas sabemos que os idosos são muito vítimas de quedas, né? Acidente de transporte que está, né,
disparado aí numa das principais causas externas que levam à internação, as intoxicações e as lesões autoprovocadas, entenda-se, por exemplo, o suicídio, né? E ali nos outros, né, tá a parte amarelinha, vocês veem que tem bastante causas externas diferentes do que está descrito aqui embaixo, que são importantes para os nossos homens. O que está descrito ali nessa barra amarela? Por exemplo, os homicídios, por exemplo, as brigas que levam a ferimentos por arma de fogo, arma branca, e a gente vê muito por aí. Eu trabalho atualmente numa emergência aqui do estado, né, que é o Hospital Governador Celso Ramos, e a gente vê todo dia gente lá que se... né, ou que se acidentou, ou que foi vítima de violência, seja no trânsito, seja fora do trânsito. Então, é muito relevante a gente focar nossos esforços para prevenir essas coisas também. Porque isso aqui é praticamente totalmente prevenível, né? E a mortalidade masculina por doenças cardiovasculares? É bem importante, né? Percebam que lá entre os 25 e 59 anos, praticamente um quarto dessa população morre de problemas cardiovasculares, né? Depois dos 60 anos, então, nem se fala. E para a gente prevenir mortalidade por doença cardiovascular, nós temos que começar cedo, bem cedo, justamente na hora em que nós estamos tratando aqui, né? Desde da tenridade, da infância, da adolescência, até nessa faixa etária desses homens aqui, a gente tem que prevenir mortalidade cardiovascular com comportamentos saudáveis. Morbidade em homens por doenças cardiovasculares. Aqui é o que mais interna, né, os homens quando eles são acometidos por doença cardiovascular. Esses homens não morreram, mas precisaram ficar internados, né? As doenças do coração, a doença coronariana, né, que tá lá, as coronariopatias são disparadamente o que mais interna, depois a hipertensão, febre reumática e outras causas. Vou passar um pouco mais rápido, tá, porque o tema é muito bom de conversar sobre, mas assim, é extenso que nós preparamos aqui, e isso aqui vai ficar disponível depois para vocês. Os principais cânceres que podem causar morte em homens, ó. Em 2005, as 10 neoplasias que mais frequentemente mataram os homens foram essas aqui. Próstata lá em segundo lugar ali, né? Isso aqui é um número absoluto de mortes naquele ano, tá? Se a gente for pegar o total da população, não parece ser tanto assim, mas não é desprezível também. E por que a gente não defende o rastreamento do câncer de próstata, se mata tanto assim, né? 10 mil homens, um pouco mais disso, morreram em 2005. Porque vários estudos estão mostrando, hoje em dia, que não, fazer o rastreamento ou não fazer não muda essa mortalidade. Eu não vou entrar tão em detalhes assim no rastreamento do câncer de próstata hoje, porque nós vamos ter mais 2 webs esse mês que vamos falar especificamente sobre isso. Mas basicamente é isso. Esses homens que submetem ao rastreamento de câncer de próstata não mudam a mortalidade deles, porque o câncer de próstata que mata, ele vai ser detectado geralmente por sintomas e não pelo rastreamento, que é o câncer mais agressivo. Isso não é uma regra sem uma exceção, tá, gente? Existe um pequeníssimo benefício de se rastrear o câncer de próstata, mas há muitos danos também que podem advir do rastreamento. E a semana que vem a gente fala um pouco melhor sobre isso, na web que está planejada para o final do mês também. Mas se vocês quiserem já ir pesquisando, está rolando um embate muito grande aí, né, um debate saudável entre Sociedade Brasileira de Medicina de Família, Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Urologia, o Novembro Azul. E aí estudem um pouquinho o que está rolando aí na mídia, que vocês vão ver que está tendo um debate bem saudável e interessante sobre o tema. Ó, o que mata muito também, né? As doenças do aparelho digestivo. Aqui está um perfil aqui de todas elas, né, as principais que causam mortalidade, e entre elas, disparadamente, as doenças do fígado são as principais. E entre as doenças do fígado, a doença alcoólica é a mais importante, sem dúvida. E alcoolismo é uma coisa que a gente tem que falar, a gente tem que tentar prevenir, porque tem muito homem sofrendo disso. E isso não acomete só o homem, acomete a família que está em volta dele, acomete a nossa economia, os nossos sistemas de saúde. O alcoolismo é uma verdadeira praga e a gente ainda não conseguiu falar abertamente sobre isso porque há um interesse pesado também econômico em não se falar tão abertamente sobre o impacto que o alcoolismo causa na saúde da nossa população. Olha só esse gráfico aqui, ó, que foi o primeiro levantamento nacional sobre o padrão de consumo de álcool na população brasileira, conduzido pela Unifesp em 2007. Olha, eu não estou falando só de bebedores frequentes, bebedores pesados ali naquele círculo mais abaixo, não. Eu estou falando de dependência de álcool. 14% dos nossos homens fecham critérios no CID-10 para isso. Então, é ou não é um problema relevante? Morbidade masculina por doenças respiratórias, temos muitas também, né? Isso aqui é um gráfico que mostra as internações. Interna-se por asma, por doença pulmonar obstrutiva crônica, que é secundária geralmente ao tabagismo, né?
Pneumonia e tuberculose também estão aí, a gente não pode negar, e nós temos um papel muito relevante na unidade de saúde, né, e na atenção primária em geral para tratar a tuberculose. Não devemos perder de visão que essa doença ainda é endêmica no nosso país. Então, tossiu há mais de 3 semanas, pessoal, é raio-x de tórax e baciloscopia do escarro, tem que ser feito. E eu estou na outra ponta do atendimento atualmente, né? Vejo no Celso Ramos muitos homens chegando com tuberculose, já com caverna. A gente sabe que às vezes o problema não é que o serviço de saúde da atenção primária não deu conta do recado, é que os homens são mal aderentes ao tratamento mesmo, mas temos que pensar em formas de melhorar esse tratamento dessa doença aí. Olha só também esse gráfico que mostra a distribuição mundial da incidência estimada das infecções sexualmente transmissíveis curáveis por região da OMS, tá? Isso aqui estou falando das infecções sexualmente transmissíveis curáveis, não estou falando do HIV, né? Estou falando de sífilis, de gonorreia, essas coisas assim que uma camisinha previne, né? A gente tem muita gente afetada por isso e, pasmem, tá? Apesar de as infecções por HIV terem caído no mundo, elas estão crescendo no Brasil. Temos que abrir o olho. Isso é um dado da ONU, que de 2005 a 2013 nós temos 11% a mais de casos de contaminação pelo HIV no país. Então isso sim é uma epidemia e a gente tem que continuar abrindo o olho para isso. E às vezes a gente perde o foco lá falando da próstata e esquece do que realmente está causando problemas na saúde dos nossos homens. E eu tenho visto também aumentar demais, assim, isso na minha prática clínica ali. Caso de sífilis, absurdamente a gente tem tratado. Ontem uma colega enfermeira lá do Celso Ramos chegou para mim apavorada que só esse mês ela notificou mais de 30 casos de sífilis. Então assim, é muita coisa. A gente está num hospital só, né? Imagina quantos temos por aí. Fora as outras doenças sexualmente transmissíveis que a gente vê ali. Aí olha só, eu trouxe aqui agora, isso aqui eu retirei da página inicial na internet da campanha Novembro Azul. Podem digitar lá, novembroazul.com.br, vocês vão ver isso. Vai começar a campanha Novembro Azul. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Mas olha só, o foco é para a conscientização e prevenção do câncer de próstata. Então não sou eu que estou dizendo não, eles é que estão dizendo que o foco é esse. Mas conhecendo esse perfil de morbidade e mortalidade entre os homens brasileiros, que nós já passamos para vocês ali, que está lá na nossa política, disponível para qualquer um ver, será que é isso que a gente deve priorizar? Será que a gente deve focar na prevenção de um câncer que vai se prevenir por muitas coisas, mas não pelo rastreamento? O rastreamento de câncer de próstata não previne o câncer de próstata, não impede que o câncer se manifeste. Então é essa a grande crítica que a gente tem que confrontar essa campanha. Essa campanha Novembro Azul pode ter um grande benefício de chamar a atenção dos homens. Olha, vocês precisam ver a saúde de vocês e tal. Porém, ela deve focar no que realmente é importante. Pode até falar de câncer de próstata se quiser, porque é importante, mas não focar nisso, tá? Porque será que os homens estão realmente interessados em tratar as outras coisas que são de fato importantes? Né? Pensando nisso, devemos falar no câncer de próstata ou devemos falar de medidas preventivas mais efetivas? Como é que a gente vai falar de medidas mais preventivas, mais efetivas, né? Na verdade, para os nossos homens? Primeiro a gente tem que falar de que prevenção é uma atitude saudável. Então, para a gente fazer prevenção, a gente precisa querer que os homens tenham comportamentos mais saudáveis. E isso a gente não tem como convencer os homens, tá? A gente tem que parar com essa política também de você tem que fazer isso. Não, a gente é agente facilitador de saúde. Então, acredito que o que a gente precisa mais mesmo fazer é apresentar aos homens informações, incentivar através de dar exemplo, né? Então a gente precisa ter um comportamento saudável também. E a partir disso a gente começa a fomentar comportamentos mais saudáveis. Trabalhar a educação, então vocês que estão em unidades de saúde, principalmente, que estão perto da comunidade, é importante trabalhar com as escolas, trabalhar com as entidades do bairro, como as associações de moradores, né? O Conselho Municipal de Saúde, os conselhos de bairro, as igrejas, enfim, qualquer entidade que esteja disponível a trabalhar com vocês e que aumente, né, o nosso alcance das nossas políticas e das nossas ações. Então aí, ó, Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Essa é uma campanha, né, da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. E ali ele traz ali hipertensão, diabetes, tabagismo, alcoolismo, a cirrose, que geralmente é decorrente do alcoolismo ou até dos vírus da hepatite, que estão disseminados aí pelas doenças sexualmente transmissíveis também, né? Temos que falar dessas doenças, temos que investigar essas doenças quando os sintomas dizem. A hipertensão a gente tem que rastrear a partir dos 18 anos, mesmo que o homem não sinta nada. Tabagismo, alcoolismo a gente tem que rastrear também, né?
e temos técnicas simples para fazer isso. O que mais que a gente pode falar aqui? Ó? O tabagismo e o alcoolismo. O tabagismo a gente tem hoje uma política muito forte aí contra ele. O alcoolismo eu já falei que ainda não, né? Então, assim, ficarmos atentos. O tabagismo a gente consegue fazer um tratamento de apoio, né? Principalmente para aqueles homens que querem parar de fumar e têm dificuldade. Existe um tratamento que é escopo da atenção primária e deve ser, e todas as equipes devem estar prontas para oferecer esse tratamento. Às vezes a gente entra até com medicamentos, né, que podem ajudar o homem a diminuir a fissura pela nicotina. E sobre o álcool, qualquer profissional de saúde pode fazer o questionário CAGE. O CAGE, para quem não conhece, é um questionário de 4 perguntas. Está disponível no Tratado de Medicina de Família, na internet, vocês vão conseguir achar isso também. E essas 4 perguntas, sendo 2 ou mais respostas positivas, suspeite que esse homem possa ter algum problema relacionado à dependência ou abuso de álcool. E façam esse questionário com os homens quando vocês estiverem em contato com eles. Alimentação saudável, isso aqui parte não só da gente dizer, coma frutas, coma verduras, coma legumes, isso é de fato muito importante, mas a gente precisa ver se esse homem está conseguindo ter acesso a uma alimentação equilibrada, né? Tentar diminuir um pouco o consumo de alimentos industrializados. Eu sempre recomendo que a gente estimule os pacientes a olharem os rótulos, né, dos alimentos industrializados, para verem o quanto sódio tem lá, uma quantidade absurda, e o quanto de aditivo pode ter nisso também, né? Infelizmente a gente não está livre na alimentação de ter esses problemas. As campanhas de vacinação, a gente sabe que tem muitas vacinas que realmente previnem doença de modo primário, né? Usar camisinha, né? Parece bater na mesma tecla, mas a gente vê que a gente tem que continuar falando sobre isso, porque as pessoas vão esquecendo que as doenças sexualmente transmissíveis estão aí, né? E parece que elas vão deixando de usar camisinha. Fazer atividade física regular, a gente sabe que isso é uma das medidas de prevenção primária melhores que existe, e secundária e terciária também, né? Então, atividade física aeróbica principalmente, né? Pedalar, nadar, correr, jogar futebol, vôlei, basquete, nadar, caminhar. É importante a gente investir nisso, porque isso é uma medida relativamente barata, né? E isso traz muita saúde para a nossa população. Os exames de check-up, né? Que popularmente conhecidos como check-up, são os exames de rastreamento. São importantes? Eles têm a sua importância, mas na verdade não são tão importantes assim não. Eles entram como uma ferramenta adicional de prevenção, né? E nós vamos falar sobre eles melhor na semana que vem, por isso que eu não vou entrar tanto em detalhes aqui hoje, tá? Mas tem muitos check-ups, muitos rastreamentos, melhor dizendo, que não são mais definidos pelo Ministério da Saúde como recomendados. E o rastreamento do câncer de próstata é um desses. Não é recomendado pelo Ministério da Saúde, não é recomendado pelo Instituto Nacional do Câncer, não é recomendado nem pela Sociedade Americana de Urologia. Mas a nossa Sociedade Brasileira de Urologia ainda recomenda que ele seja uma política universal e tudo mais. Enfim, não vou entrar no debate hoje, mas a gente tem que pensar sobre isso, tá? Outra coisa, falar sobre violência é importante, né? Violência inclusive no trânsito, né? A cultura da paz que tanto se prega hoje em dia, né? Mas o que a gente precisa ter para que os homens sejam menos violentos e a paz realmente esteja presente na nossa sociedade, no trânsito? O trânsito é um grande exemplo da violência, né? E ele está cada dia mais violento pelo que a gente observa, né? Então, para a gente ter um trânsito menos violento e uma sociedade menos violenta, primeiro a gente precisa de educação. Então eu trouxe aqui a imagem desse rapaz aqui estudando ali, rapaz bonitão, né, boa aparência, e está lá com o seu livro lá, tentando, né, se inteirar de conhecimentos e estudando, realmente fazendo uma progressão ali no que o cérebro dele pode alcançar. E precisamos articular com a sociedade civil organizada, as questões de educação mesmo como um aspecto importante para a saúde. A questão da família, né? Sabe-se que famílias disfuncionais e desestruturadas têm menos saúde do que famílias organizadas. Não vou entrar tanto em detalhe também porque o tempo está curto, mas a gente tem que entender o contexto familiar de cada homem e saber que as alterações familiares e a desagregação familiar também provoca mais doença, também tem vários trabalhos mostrando isso. E aí eu trouxe um pouco da psicanálise também, a psicanálise que já foi, né, criada pelo Freud, já é secular, né, e deu origem a várias outras formas de psicoterapia. Eu trago aqui o pensamento de Freud porque eu acredito muito na psicanálise como uma forma de se buscar o autoconhecimento
E através do autoconhecimento, as pessoas, quando elas têm uma consciência melhor sobre si mesmas, elas se tornam indivíduos melhores, tanto para elas mesmas quanto para a sociedade. E isso, né, é prevenção primária de fato. Mas talvez a gente tenha esquecido um pouco de voltar o foco para essas questões. E a gente precisa fazer, por exemplo, rodas de conversa na unidade de saúde, né? A gente tem psicólogos que trabalham no NASF, podem fazer rodas de autoconhecimento, como a gente tem aqui no NET, aqui na UFSC. É uma coisa interessante. E também investir, claro, na psicoterapia individual, porque as pessoas que fazem psicoterapia, elas entendem os seus porquês e elas geralmente levam aquela agressividade que está contida nelas para a fala. E através disso, a agressividade manifesta pela fala, manifesta-se menos no corpo delas, manifesta-se menos em atitudes dela contra outras pessoas. Isso sim é falar sobre saúde. E para finalizar essas questões preventivas, eu trago também aqui um slide sobre a questão da espiritualidade. Espiritualidade, eu não estou falando de espiritismo, tá, gente? Espiritismo é uma das formas como as pessoas buscam a espiritualidade, mas estou falando aqui de uma maneira de se sentir parte de um todo e buscar algo que transcende ao ego, transcende a você mesmo, e do qual todos nós fazemos parte, tá? A espiritualidade hoje, a ciência tem demonstrado que ela traz benefícios para a saúde. E eu não estou falando aqui de ciência mequetrefe não, olha só. São artigos publicados na Acta Fisiátrica, são artigos publicados na Revista Brasileira de Clínica Médica. Esse outro aqui foi publicado, deixa eu lembrar aqui onde que foi, esse aqui eu esqueci. Mas eu acho que tem artigos da Unifesp também mostrando isso, enfim. E se você digitar no Google mesmo e procurar, né, saber mais sobre espiritualidade e saúde, você vai achar diversos trabalhos. Inclusive leiam textos do Leonardo Boff sobre isso, um cara que escreve de forma fantástica. E a gente pode também estimular os pacientes a buscarem isso. Lembrando que quando a gente vai falar de espiritualidade, a gente não pode induzir a nossa própria fé ao indivíduo. A gente deve estimular que ele busque a fé dele, né? E se ele perguntar para você no que você acredita, converse com ele de uma forma franca sobre isso, como eu tenho procurado fazer. Mas não induzir a uma fé específica, tá certo? Mas isso é também a medida preventiva. E agora, então, a gente termina aqui essa apresentação com as diretrizes da política. Eu vou passar rapidamente, porque elas estão escritas lá, mas eu trouxe aqui para a gente finalizar. E essas diretrizes são em si os desafios que nós temos para alcançar. Vejam só. Entender a saúde do homem como um conjunto de ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde, executados nos diferentes níveis de atenção. Deve-se priorizar a atenção básica ou primária, por isso que nós estamos aqui, com foco na estratégia de saúde da família, que é a porta de entrada do sistema de saúde integral, hierarquizado e regionalizado. Então, nós somos a porta de entrada, nós temos que entender essas questões todas para saber o que vamos trabalhar com a nossa população masculina. Outras diretrizes. Reforçar a responsabilidade dos 3 níveis de gestão e do controle social, de acordo com as competências de cada um, garantindo condições para a execução da presente política. Não adianta só o pessoal da saúde querer fazer política no município, se o Estado e o governo federal não também entrarem nessa jogada, certo? E se as competências também das outras instâncias da sociedade não entrarem na jogada, como a educação, por exemplo. Nortear a prática da saúde pela humanização, já falamos sobre isso, a qualidade da assistência a ser prestada, princípios que devem permear todas as ações. Integrar a execução dessa política às demais políticas que já existem, aos programas, estratégias e ações do Ministério da Saúde. Tá? Então essa política não invalida as que já existem. Promover a articulação interinstitucional, em especial com o setor da educação, já falei sobre isso, como promotor de novas formas de pensar e agir. Reorganizar as ações de saúde através de uma proposta inclusiva, na qual os homens considerem os serviços de saúde também espaços deles mesmos, tá? E por sua vez os serviços de saúde reconheçam esses homens como sujeitos que precisam ser cuidados, assim como os idosos, como as crianças, como as mulheres. Integrar as entidades da sociedade organizada na corresponsabilidade das ações governamentais pela convicção de que saúde não é só um dever do Estado, mas é uma prerrogativa de cidadania, tá? E a gente tem que entender que saúde não é só um dever do Estado mesmo, não. É uma obrigação a gente buscar a nossa saúde. Não adianta a gente querer só transferir o dever para o Estado e a gente não faz por onde executar o nosso direito, né? Então a gente precisa ter um comportamento saudável para conseguir levar isso a cabo. Incluir na educação permanente dos trabalhadores do SUS temas ligados à atenção integral à saúde do homem, o que estamos fazendo aqui hoje. Então, obrigado por estarem aí participando conosco dessa web. E, finalmente,
aperfeiçoar os sistemas de informação de maneira a possibilitar um melhor monitoramento que permita tomadas racionais de decisão e realizar estudos e pesquisas que contribuam para a melhoria das ações dessa política que nós discutimos aqui hoje. Com tudo isso, pessoal, eu pergunto a vocês, será que estamos prontos para encarar esses desafios? Será que estamos encarando esses desafios? E passo também aqui, o roteiro novamente. Creio que nós cumprimos esse roteiro, falamos tudo isso aí. Desculpem ter corrido um pouco no final, mas a gente acaba se empolgando em alguns temas e o tempo sai do foco, né? E os objetivos aqui, acredito que eles foram cumpridos também. Espero que sim. Se não forem, eu estou à disposição para perguntas através do chat, através do meu e-mail que eu vou deixar para vocês aqui no final da apresentação. E deixa uma reflexão de Hermann Hesse, né? É admirável como nossas tendências sempre dão um jeito de se disfarçar de filosofia. Então, o Novembro Azul tem virado, né? Porque tem um apelo muito grande na mídia, uma tendência, uma coisa que as pessoas estão tomando como verdade. Cuidado, tá? O foco deles é um pouco errôneo e é isso que a gente tentou debater aqui hoje e vamos, como profissionais de saúde, trazer o foco para o que é de fato importante. Não que a próstata não seja, mas ela é um pedacinho muito pequeno dos homens e depois dos 80 anos, olha, quase nenhum homem escapa do câncer de próstata. E a maioria não vai morrer do câncer de próstata, vai morrer de outras coisas. Então é isso aí, pessoal. Estou encerrando a webconferência, a parte que me cabia. E agora fico aberto aí através do chat para perguntas de vocês. Muito obrigado pela atenção e um forte abraço. Tubarão pergunta, quais os principais fatores de risco para câncer de próstata agressivo? Excelente pergunta, viu, Tubarão? Pessoal de Tubarão, mas a gente ainda não tem essa resposta muito bem definida. Ninguém ainda conseguiu descobrir por que começam os cânceres de próstata, né? De modo geral, a gente deve atentar ao que é fator de risco para todos os tipos de cânceres, né? Por exemplo, o tabagismo, né? O avançar da idade, infelizmente, em si já é um fator de risco, muitas vezes, para desenvolver câncer. E aí a gente entra no campo das especulações também, questões de alimentação, de exposição a substâncias cancerígenas, né? A gente não tem como saber exatamente o que é. Mas o fato, voltando a essa questão do câncer de próstata, é que é importantíssimo a gente investigar o câncer de próstata no homem que está sentindo alguma coisa. Então, se o homem tem alteração de jato urinário, perda ponderal inexplicada, sangue na urina, alguns sintomas desse tipo, procure saber se ele tem câncer de próstata. Ele tem que passar por uma investigação com o médico, não é o rastreamento. Porque o rastreamento é aquilo que é feito em homens assintomáticos. E nesses homens que não estão sentindo nada, os estudos estão mostrando que não traz benefício a gente rastrear o câncer de próstata. Certo? Caçador também deixou ali o seu questionamento. Um homem sedentário que comece atividade física e alimentação saudável consegue eliminar placas de ateroma nas artérias? Olha, aí também vamos entrar no campo da especulação, mas é bem provável que sim, porque a gente inclusive sabe hoje, né, por estudos aí feitos em nível molecular, que os alimentos saudáveis, principalmente as frutas, né, legumes e tal, eles têm substâncias antioxidantes, né? Essas substâncias, elas potencialmente, elas têm o benefício de diminuir o estresse oxidativo, que é o que leva à formação das placas ateromatosas nas coronárias e nas outras artérias também, nas artérias cerebrais, nas carótidas, nas artérias dos membros inferiores. Então, e a atividade física, por si só, libera diversas substâncias benéficas ao nosso organismo, como as endorfinas, por exemplo. Essas substâncias, além de trazer uma sensação de prazer e de bem-estar, diminui a quantidade de depressão, de ansiedade, provavelmente elas também tenham influência sobre as placas ateromatosas. Então é uma boa pergunta, mas ainda estamos também no campo do que pode ser. Bruno, o pessoal de Rio Negrinho ali antes estava comentando, quando tu estavas falando sobre alterar um pouco a rotina das equipes para estar atendendo esses homens que reclamam ou que alegam que não vão para buscar a unidade de saúde porque ela está fechada. Aí Rio Negrinho colocou ali que lá no município eles têm a saúde do trabalhador, onde a equipe da saúde da família, junto com a Secretaria de Saúde, concordam em fazer um horário diferenciado de atendimento para justamente atender esses trabalhadores na sua
a maioria homens, fora do horário de trabalho, e tem funcionado muito bem. Então o pessoal estava relatando. Aí o pessoal de Papanduva também estava comentando um horário alternativo ali até as 19 horas, agora no horário de verão. E também algum município ali colocou até as 21. Se quiseres comentar sobre essas alternativas aí. Eu, na verdade, não vou comentar, vou parabenizar, porque realmente a equipe de Rio Negrinho aí está indo além, né, do que é convencional e tomando uma iniciativa que certamente está beneficiando aqueles homens que, pelos estudos aí que mostram, alguns estudos, que não têm acesso tão facilmente ao serviço. A gente sabe que mudar horários, né, de atendimento, isso demanda algum também desprendimento de energia dos próprios trabalhadores de saúde, porque às vezes trabalhar à noite é muito mais difícil do que trabalhar de dia. Mas, enfim, a questão de se debater, trazer um pouco mais o controle social para o cerne dessas questões, então ver o que essa comunidade onde vocês estão inseridos, cada um de vocês, pretende fazer e traz de demanda também. Então o controle social é uma coisa muitíssimo importante da gente levar em consideração, e isso está escrito lá na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem também. Parabéns aí pro pessoal de Rio Negrinho, e as outras unidades de saúde, se já não tem, não agem de forma semelhante, podem aproveitar esse exemplo aí, quem sabe, para ir seguir a mesma estrada, que eu acho que é uma estrada muito válida. A Panduva também colocou ali que segue mensalmente um dia de horário diferenciado. Legal, pessoal, muito bom. Botuverali tinha comentado sobre que essas diretrizes realmente, se forem implantadas, melhorariam mesmo a saúde dos homens, e aí eles perguntam, então seria irrelevante rastrear toda a população masculina pelo fator de câncer de próstata? Seria então seletiva essa triagem, né, selecionar os casos? A gente vai falar sobre isso melhor a semana que vem, mas assim, para adiantar para vocês, já que surgiu a pergunta, né? O rastreamento do câncer de próstata, o que está escrito no caderno do Ministério da Saúde sobre rastreamento, que é muito bem escrito inclusive, que a gente deve fazer o seguinte: não deve usar o rastreamento de câncer de próstata como uma política pública e uma campanha, e se algum homem chegar para vocês e dizer, eu quero saber se eu tenho câncer de próstata, o mais correto é a gente mostrar para eles o benefício que pode ter o rastreamento e o malefício que pode causar. E baseado nesses homens que, por demanda espontânea, perguntaram sobre o rastreamento, eles escolhem se querem se rastrear ou não. Porque quando eles escolhem se submeter ao rastreamento, eles também estão correndo o risco de encontrar lesões que jamais lhes causaria dano. Mas uma vez que essas lesões são encontradas, elas vão precisar ser investigadas. Aí vai desembocar numa outra cascata de investigação. Biópsia da próstata, quimioterapia, radioterapia. Isso pode deixar o homem impotente, isso pode deixar o homem incontinente do ponto de vista urinário. Então, assim, o rastreamento, ele existe, tá? Só que ele tem um pequeno benefício e tem muitos malefícios. Por isso, hoje ele não é recomendado como uma política, uma campanha que a unidade deve prover, certo? E a gente está falando de rastreamento nesses homens que estão assintomáticos. Então não é que ele seja seletivo. Ele deve ser uma escolha individual. Uma escolha do homem com base em informação. E isso é que é o principal, porque às vezes o homem ele não está fazendo o rastreamento porque ele achou que deve ser importante, mas porque ele foi induzido por essas campanhas que dizem que é muito importante, que tem que fazer. Acho que o mais correto é a gente apresentar os dados dos estudos, né? E depois vocês podem pegar esse caderno do Ministério da Saúde, ele tem as porcentagens certinhas ali, e até elaborar formas de apresentar isso de uma maneira didática aos homens nas unidades de saúde de vocês. Com base nisso, o homem que deseja se submeter ao rastreamento vai estar assumindo o risco de encontrar uma lesão benigna, né? Ou também vai estar submetido ao risco de encontrar uma lesão que lhe causaria mal. Isso acontece também, tá? Então é um tema muito polêmico, mas assim, não é recomendado como uma política, uma campanha que a unidade de saúde deve gastar muita energia para fazer, certo? Agora, reitero, né? Se o homem tem sintoma, aí ele tem que fazer uma investigação, que daí cabe ao médico decidir como é que vai ser feita a investigação, tá certo? Bom, o pessoal de Balneário Camboriú deixou uma pergunta aqui. Quando tu falas sobre o rastreamento de câncer de próstata, sobre esses novos estudos, né? Se trata do exame de próstata ou PSA também? O PSA, ele é um exame da próstata, né? Você dosa no sangue, é um antígeno, né? E ele é específico da próstata, mas ele não é específico de câncer, né? Então, assim, tem várias situações que podem levar o PSA na corrente sanguínea, como, por exemplo, uma prostatite, ou um toque na próstata, né? Uma relação sexual, várias coisas. Então, o rastreamento do câncer de próstata, para aqueles homens que querem se submeter ao risco e ao benefício de ser rastreado, enfim, deve ser feito com a dosagem do PSA e o toque retal.
Alguns autores já estão preconizando que se faça só o PSA. E se o PSA estiver elevado, aí vai desencadear uma cascata de outras investigações, entende? E é bem importante saber também que nem todo homem que tem câncer de próstata tem o PSA elevado também. Então, é um exame que tem, como qualquer exame, uma taxa de falso positivo, falso negativo, mas particularmente tem uma taxa de falso positivo muito grande. Por isso que os estudos estão mostrando que o rastreamento não traz tanto benefício quanto malefício. Eu deixei no final da apresentação aí, também, caso vocês queiram, né? Aí uma fonte um pouco mais informal, eu escrevo um blog, e nesse meu blog tem um texto que eu escrevi no primeiro semestre, que o título é justamente Câncer de próstata, doença ou invenção. Vou convidar vocês para passarem lá qualquer hora, darem uma lida. Eu tentei escrever de uma maneira mais didática, trago alguns percentuais lá, então quem quiser acessar, o endereço do blog está no final dos slides aí também, e podem deixar comentários lá, a gente está aberto aí para o debate mesmo, tá? Não sou dono da razão, inclusive nesse texto do meu blog foi interessante que um colega meu urologista, ele colocou lá um comentário muito pertinente, por sinal, e eu acho que o saudável é a gente debater as ideias, entende? E principalmente individualizar cada caso. Trazer ao homem as informações, e a partir dessas informações o homem decide se ele quer ou não fazer o rastreamento e assume os riscos de se rastrear e o benefício de se rastrear, enfim, tá certo? Mas vamos desconstruir essa ideia de que todo mundo deve fazer. Eu, por exemplo, uma opinião minha, vou chegar nos meus 50 anos, galera, e não vou fazer rastreamento de câncer de próstata. Só se eu estiver sentindo alguma coisa que justifique fazer os exames. Mas essa é uma opinião pessoal. O Márcio está perguntando se o câncer de próstata pode se espalhar, né? Isso, agora no final ali, Iguaçu. Ele pode se espalhar assim como qualquer câncer, ele tem o potencial de fazer metástase, viu, Márcio? Mas o câncer de próstata se mostra como um dos cânceres mais indolentes, ou seja, que menos causa metástase. Quando ele vai ser um câncer metastático, que vai ter que ser tratado de forma agressiva, geralmente ele dá sintoma. Não vai ser aquele câncer que você vai detectar por rastreamento, não. Vai ser um câncer que já vai provocar algum sintoma no homem que está com esse tipo de câncer aí.